Olá pessoal, então vamos continuar aí o nosso estudo aí do capital, né? Então aquela parte do PL ali a gente tem que tomar cuidado, né, com aquele momento de subscrição, aquele momento de integralização, aquela figura, né, capital realizado, capital integralizado é uma coisa, capital a integralizar, capital a realizar é outra coisa, a parcela que os sócios faltam ainda entregar, né, e aquela figura lá para você ficar atento, capital autorizado e capital a subscrever, que é uma autorização, né, para que possa alterar, né, o valor do capital social, sem que seja necessário fazer uma reforma estatutária, dentro daquele limite ali que você tenha de capital autorizado, né. Então, pessoal, o valor desse capital social, ele vai ser, né, ele é fixado no estatuto, né, o valor desse capital subscrito, né. Os sócios, no momento inicial, você vai ter lá os dois sócios, eles vão se comprometer a integralizar aquele valor. Pessoal, se o sócio não assumir papel de gerência, ele é só responsável pelo valor ali das suas ações, né? Seja aquelas ações lá adquiridas ou subscritas, que for, ele só vai se responsabilizar pelaquela parcela ali que falta integralizar. Claro, se ele assumir cargo de administração, de gestão, aí ele pode ser responsabilizado, né, por mais. Mas se não tiver assumido essas coisas, ele só assume pelo valor das suas ações, certo? Conforme nós falamos, né, isso aí, né, esse capital, ele é engessado, ele não pode ser alterado assim facilmente, né? Claro, quando vai abrir a empresa, né, a gente precisa de uma integralização mínima, que é esses 10%, né, em dinheiro, 10% em dinheiro, né, que isso vai ser depositado aí em uma instituição, né, ou o Banco do Brasil ou alguém autorizado pela CVM. A Lei 6.404, ela disciplina aí essa figura aí do capital. E nós vamos dar uma olhadinha, né, no que fala aí a lei sobre esse tipo de coisa, né, sobre o capital social, porque às vezes, né, você vem aí questões teóricas desse negócio e a gente dá uma passadinha aí para a gente fixar esses conceitos. Estudo do capital, em face do conteúdo de diversas provas sobre o assunto, é conveniente que se estude o que dispõe a lei, né, 6.404, sobre o capital social, sua formação e sua alteração. É bem verdade que o dispositivo é aplicável à sociedade anônima, mas é justamente nesse enfoque que são elaboradas as questões da prova. Ademais, a legislação que estabelece a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, né, estabelece que se aplica a elas de forma subsidiária à lei das SAs, certo? Então, a sociedade limitada, né, por analogia, né, em questões aí de forma subsidiárias, vai ser aplicada aí a Lei 6.404. No artigo 1º, a referida Lei 6.404 estabelece que a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, né, bem como estabelece a responsabilidade dos acionistas ou sócios desse tipo de sociedade comercial que está limitada, a responsabilidade está limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Certo? Está limitada aí ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Vale dizer, o acionista que, não dispondo de poder de gerência, responde perante a sociedade terceiro pelo valor de suas ações. Quando estas estiverem totalmente integralizadas, ele não possui mais nenhuma responsabilidade adicional. Certo? Claro, né? Você comprou a ação da Vale do Rio Doce. Pô, você vai ser responsável por aquele valor ali, né? O restante, lá, os sócios que assumiram coisas de gestão, certo? Você só assume lá o preço da emissão das suas ações subscritas ou adquiridas. No artigo 5º, a lei determina que o estatuto da companhia fixará o valor do capital social. Vai estar fixado no estatuto, né? Esse é o capital subscrito. Lembra aí, o capital que está fixado no estatuto é o capital subscrito, é o capital que está escrito lá no estatuto, que deverá ser expresso em moeda nacional, e a sua expressão monetária deverá ser corrigida anualmente, certo? Aqui tem um detalhe, né, que é o seguinte, aqui nós tínhamos a, né, correção monetária, mas em 96, a lei 9.430 extinguiu aí a correção monetária. Então a gente não vai atualizar isso aí porque a correção monetária está extinta, certo? Ele, né, falava que fixará que deverá ser expresso em moeda e sua expressão monetária deverá ser corrigida anualmente, tinha que ser corrigida anualmente esse capital, certo? Esse capital social. Aí, pessoal, olha só, aí você tinha um capital social, por exemplo, de 100 mil e a inflação no período, no ano, ela foi de 30%. Então quer dizer que esse capital agora não era para estar 100 mil, era para estar
130 mil. Né? Porque houve uma atualização, uma correção monetária do período de 30%. Só que o capital, ele, pessoal, você não consegue alterar ele com facilidade sem que haja o quê? Uma reforma no estatuto. Então essa correção monetária que acontecia com o capital, ela não era registrada no próprio capital, certo? Ela era registrada numa conta, reserva de capital, certo? Reserva de capital, aí vinha lá a conta correção monetária do capital, aí vinha lá os 30 mil, certo? Vinha essa conta, isso aí ia ser uma reserva de capital, certo? Estou te falando isso porque na realidade isso aqui continua existindo, a correção monetária que foi extinta. Se voltar a ter, existe essa reserva, por exemplo, de capital, correção monetária do capital, ela não foi extinta não, ela existe. A partir do momento que você tiver essa correção monetária, isso vai ser contabilizado dessa forma, nessa reserva de capital, reserva de correção monetária do capital, certo? Isso é uma reserva de capital aí, né? Então você não podia alterar o capital social, aí tinha que fazer, todas as outras contas, elas recebiam que fosse necessário a correção monetária, né? Elas faziam atualização na própria conta, com exceção do capital social, porque você não pode alterar ele sem que fizesse uma reforma no estatuto. O artigo 6º, por seu turno, estabelece restrições à alteração do capital social, cujas modificações devem observar o disposto na lei das SAs e ao que dispuserem os estatutos a respeito. Deve estabelecer, ou seja, que ele não pode ser alterado facilmente, e deve também observar o disposto em que dispuser o estatuto, porque no estatuto pode ter uma autorização. Ele pode ser aumentado sem que seja necessário fazer uma reforma estatutária. A formação do capital está disciplinada aí no artigo 7º ao 10º da lei, do 7º ao 10 da lei, que, pela sua relevância, serão aí a seguir transcritos. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro, né? Ou qualquer espécie de bem sujeito à avaliação em dinheiro. Então não é somente com dinheiro que você vai formar o capital, integralizar aí o capital. É claro, se for um bem sujeito à avaliação em dinheiro, aí vem aí a regulamentação. A avaliação dos bens será feita por 3 peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores. Né? Aí só o resto é bobagem. Então vai ser feita por 3 peritos ou por uma empresa especializada. Certo? Beleza. A transferência dos bens, na falta de declaração expressa em contrário, né, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade. A companhia passa a ser propriedade aí do bem, né? Aí tem toda uma regra que até o ITBI, né, tem que ser pago, naquela transmissão de intervivos, tudo aquilo ali, mas isso não interessa aí pra gente. A responsabilidade do subscritor, a responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à de um vendedor. Se eu estou entregando o bem, né, dizendo que aquilo ali é minha participação que eu estou na empresa, eu tenho que ser responsável por aquele bem, né? Então a responsabilidade dos subscritores na entrega de bens é similar e é idêntica aí a se fosse ele um vendedor. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Subscrição, pelo menos de 2 pessoas, de todas as ações que se divide o capital social fixado no estatuto. É admitido até, né, se você tiver um investidor, que o investidor seja uma outra sociedade anônima, que detenha 100% daquela ali. Seria um caso de subsidiária integral, certo? Isso acontece, por exemplo, a Petrobras e a BR Distribuidora. A Petrobras tem 100% da BR Distribuidora, certo? E a BR Distribuidora é uma sociedade anônima que tem como acionista única e exclusivamente quem? A Petrobras. A gente fala uma relação de subsidiária integral. Fora isso, né, a subscrição, você necessita de pelo menos 2 pessoas, né, de todas as ações que se divide o capital social fixado no estatuto. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscrita em dinheiro. Depósito no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela CVM da parte do capital que foi realizado em dinheiro.
Então aquele no mínimo, aqueles 10% vai ser depositado ou no Banco do Brasil ou em uma outra instituição lá autorizada lá pela CVM. Capital social, capital nominal ou capital subscrito aí, tudo que você pode encontrar aí como sinônimo. Chama-se capital nominal, o valor do capital ou capital social, esse capital devidamente registrado aonde? Na Junta Comercial do Estado. O capital nominal é formado pelo capital inicial investido, inclusive, esses investimentos adicionais integralizados em dinheiro ou bens, bem como os acréscimos decorrentes de lucro gerado na atividade da empresa e outras reservas que foram para o capital social. O capital nominal inclui sua correção monetária incorporada, claro, se foi uma correção monetária que foi o quê? Incorporada aí ao capital social. Beleza, né? E pode ser reduzido quando houver absorção de prejuízo contábil ou quando há restituição de capital aos empresários. Ou seja, não é comum essa conta capital social você está diminuindo esse valor. É tanto que eu falei que ela é uma conta unilateral. Em regra, ela só recebe lançamento a crédito. Excepcionalmente, ela pode receber lançamento a débito, que seria o caso aí, compensar um prejuízo ou ressarcir, restituir um sócio da empresa. Para ter validade jurídica, então aí sinônimo, capital social, ou capital nominal, ou capital subscrito. O que é isso? É o capital que está escrito no estatuto. Capital realizado, integralizado ou contábil. Aí também são sinônimos, A gente falou tudo desse aqui, falamos, Para ter validade, qualquer alteração ocorrida no capital necessita de seu competente registro aí na junta comercial. Perfeito. Capital realizado, integralizado ou capital contábil. É o total efetivamente entregue pelos acionistas ou sócio das entidades, que pode ser igual ao capital nominal ou subscrito, se os subscritores já o integralizaram todo. Esse capital integralizado ele pode ser igual ao capital o quê? O capital subscrito, se não tem nenhuma parcela a integralizar. Pode ser que no momento já tenha tudo entregue, todo o valor do dinheiro ou de bens, então o capital subscrito vai ser igual ao capital realizado, ao capital integralizado. Pelo artigo 182 da Lei número 6.404, temos que a conta capital, é assim que vem o artigo 182, ele diz que a conta capital social discriminará o montante subscrito, o montante que está escrito no estatuto, e por dedução a parcela ainda não realizada. Certo? Beleza, discriminará o montante subscrito e a parcela que ainda não foi realizada, que ainda não foi integralizada. Desta forma, quando o capital não foi integralizado de forma total no momento da constituição da sociedade, a empresa deve ter em seu plano de contas a conta do capital subscrito e a conta devedora do capital integralizar, sendo que o líquido entre ambas representa o capital integralizado, o capital realizado, o capital que de fato existe, o capital contábil. Salientamos mais uma vez que capital subscrito, capital registrado e capital nominal representam expressões análogas em contabilidade. Capital integralizar é a diferença entre o capital subscrito e o capital integralizado. Ocorre quando os acionistas sócios, por qualquer motivo, não integralizaram o total do capital subscrito. Aí a denominação, capital realizar, capital integralizar. Capital autorizado é uma figura prevista na Lei 6.404/76 e próprio das sociedades anônimas de capital aberto, que não negociam suas ações em bolsa ou balcão. Esse capital, a gente pode ter sociedade de capital aberto e de capital fechado, conforme nós vimos. As de capital aberto, que negociam as ações na bolsa, elas estão sujeitas a uma fiscalização maior. Elas estão sujeitas lá às normas da Comissão de Valores Mobiliários, elas são obrigadas a serem auditadas por auditores, auditores independentes, registrados aí nessa CVM. Em que o aumento do capital social pode ser, olha só o que é o capital autorizado, aquela figura, em que o aumento do capital social pode ser efetuado sem uma reforma estatutária, ou seja, a gente está prevista uma autorização para que ele possa aumentar aquilo ali. O capital autorizado ele deve constar do estatuto social da companhia. Perfeito. Capital subscrever é o valor que o capital pode ser aumentado sem que seja necessário fazer essa alteração estatutária. É a diferença, conforme nós vimos, entre o capital autorizado e o capital subscrito. Essa figura desse capital subscrever. Capital de terceiros, nós comentamos, representa as obrigações exigíveis, os investimentos de terceiros na entidade ou passivo exigível.
estão aplicados no ativo da entidade ou foram aplicados em despesas. Esse capital é a origem, ele está me falando das aplicações, ou foram aplicados em ativo, que são aplicações, ou foram aplicados em quem? Em despesas. Os sócios acionistas fazem uma espécie de investimento na sociedade com objetivos econômicos, de ter lucro. Capital próprio são os recursos advindos dos sócios ou acionistas da entidade ou decorrente de suas operações sociais, né? Está representado pelo patrimônio líquido. Assim, capital próprio é sinônimo de patrimônio líquido, de situação líquida e representa os valores do capital social. As reservas de capital, as reservas de lucro, as reservas de reavaliação e os lucros ou prejuízos acumulados. Você pode estar olhando assim, Silvio, reserva de reavaliação. As reservas de reavaliação, nós vamos estudar, elas não podem mais ser constituídas, não pode mais constituir essas reservas de reavaliação. Mas as empresas que tinham saldo de reserva de reavaliação e não foram realizados, você ainda pode ter essa conta aí no patrimônio da empresa, certo? Essa reserva de avaliação. A gente vai ver que também não pode ter hoje, né, lucros acumulados, né, no saldo final. Tudo isso aí a gente vai ver detalhadamente. Ressalte-se que as contas retificadoras do PL, elas devem ser subtraídas desses valores. As principais contas retificadoras do PL são o capital a realizar ou integralizar, as ações em tesouraria, o prejuízo acumulado, e hoje a gente pode ter também o ajuste de avaliação patrimonial, que pode ter saldo credor ou pode ter saldo devedor, certo? São as contas retificadoras, e essas contas retificadoras do PL você tem que tomar um cuidado danado, porque elas são altamente concursáveis, né? Capital realizado, integralizar, ações de tesouraria, prejuízo acumulado e esse ajuste de avaliação patrimonial. Aí tem umas figuras, né, que a gente tem que saber. O capital de giro, né, capital de giro da empresa. É o sinônimo de capital circulante ou de capital de trabalho, certo? Esse capital de giro da empresa é o ativo circulante. Certo? Algumas bancas até tratam como esse capital, né, de giro como capital circulante líquido, certo? Mas aí as bancas principais tratam isso aí como ativo circulante. Quando a gente for fazer alguma coisa específica de banca, a gente mostra aí. Capital de giro líquido é sinônimo de capital circulante líquido. Esse CCL é o capital circulante líquido, o CCL, capital circulante líquido. Esse capital circulante líquido, olha só, é o ativo circulante menos o passivo circulante, certo? Ativo circulante menos passivo circulante é o que a gente chama de CCL. Então, por exemplo, né, se você tem um ativo circulante igual a 100 e um passivo circulante igual a 80, significa o quê? Que você tem, né, um CCL igual ao ativo circulante 100 menos passivo circulante 80, portanto um CCL 20. Quer dizer o seguinte, capital circulante líquido. Capital circulante, né, nós temos lá capital circulante, né, é o ativo circulante, né, é o capital de giro da empresa, o ativo circulante. Beleza. Aí, eu tenho um ativo circulante de 100, mas isso não quer dizer nada, porque muitas vezes eu tenho uma quantidade de dívidas grande no curto prazo. Então, esse capital circulante quer dizer assim, ó, se eu pegar e vender todo o meu ativo e pagar todo o meu passivo, eu ainda vou ficar com 20 no curto prazo, certo? Então, esse capital circulante líquido ou capital de giro líquido, né, é a chamada folga financeira da empresa. Certo? Folga financeira da empresa. Quer dizer, se ele for positivo, a empresa tem uma folga financeira. Se ele for igual a zero ou negativo, a empresa não tem folga financeira. Não dá para ela vender todo o ativo, pagar o passivo e ficar com recurso. Certo? Esse aí é o conceito aí de capital de giro líquido, também chamado de capital circulante líquido, que vem ser a folga financeira da empresa. Muitos concursos adoram cobrar esse diacho desse CCL, o capital circulante líquido. Certo? Mas a gente vai ver aí no momento certo aí a gente trabalhar com esse negócio aí desse capital circulante líquido. E esse capital circulante, pessoal, existia um demonstrativo que era DOAR, certo? DOAR, que foi substituído pela demonstração de fluxo de caixa. Essa demonstração DOAR, né, que era obrigatória, hoje a empresa pode elaborar, mas deixou de ser obrigatória, ela ia justamente mostrar essa variação que ocorreu com o CCL, certo? Essa variação que ocorreu com o ativo circulante, mas ele ia mostrar essa variação que ocorreu aí com o CCE, ativo circulante, passivo circulante, mas não trabalhando com as contas circulantes. Ele ia trabalhar com as contas não circulantes para mostrar essa variação que ocorreu no circulante. Esse demonstrativo era um demonstrativozinho que o pessoal reclamava muito, né? Que difícil o entendimento, mas não era não, era tranquilo também, né? Portanto,
Aí a gente viu a figura do capital de giro líquido, do capital circulante líquido. Isso aqui, pessoal, é um item. Quando você pegar quase edital de todos os concursos, ele fala aí, diferenciação entre o capital e o patrimônio. Pessoal, vamos lá comigo, vamos lá. Patrimônio eu já sei, é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, certo? E capital é o quê, pessoal? É o capital, são um conjunto de elementos lá que os sócios têm para iniciar suas atividades. Isso que é o capital. E depois você pode, com o resultado das atividades, ir agregando mais valores a esse capital social, certo? A esse capital. Então, olha só, o capital é o conjunto de elementos que o proprietário da empresa possui aí para iniciar suas atividades. Lúcia vai abrir uma papelaria, ela possui para esse fim 10 mil em dinheiro. Logo, esses 10 mil constituem o seu capital inicial, certo? O capital pode ser dinheiro, móveis, notas promissórias a receber, né? Pode ser em títulos, pode ser em tudo isso aí, né? Nós podemos, né, ter esse capital, né? Capital, então, não tem nada a ver com patrimônio. O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. O capital ele é diferente, inclusive, né, do patrimônio líquido, que é o capital próprio, certo? O capital próprio, pessoal, vai ser esse capital que você tem lá, né, mais outros valores que você vai agregar, como nós vimos, reservas, né? A gente pode ter ações de tesouraria, pode ter várias coisas lá para compor o patrimônio líquido. Mas os itens do edital vem muito assim, diferenciação de capital e patrimônio. Ora, mais tá, né? Mas eles botam esse itens do edital, mas nunca cobram nada desse negócio aí, né? Essa diferenciação aí. E patrimônio é o conjunto, né, que compreende os bens da empresa, dinheiro em caixa, contas a receber, imóveis, seus direitos e suas obrigações aí, né, para com terceiros, contas a pagar, tudo isso aí vai formar o patrimônio da empresa. Beleza, né? Então é diferente aí capital de patrimônio. A constituição da empresa, os procedimentos contábeis na Constituição, né? Aí ele fala aí, olha só, a constituição de uma empresa consiste primeiramente no arquivamento dos seus atos constitutivos no registro do comércio, se for empresa comercial, ou no registro civil, se for das pessoas jurídicas, né? Ou no registro civil das pessoas jurídicas, ou no registro comercial, ou no registro civil. Porque uma se for empresa comercial e outra se for prestadora de serviços, né? Para a abertura da escrita contábil da empresa, tem-se lançamento de subscrição do capital e em seguida a integralização, que pode ser total ou parcial do capital subscrito. Aí lembra, quando é total, a gente pode tirar, porque não tem mais capital integralizado, débito de caixa e crédito de capital social. Agora, quando a integralização for parcial, né, aí a gente lembra assim, o que é que a gente faz ali, ó? Débito de capital integralizado e crédito de capital social, e depois a integralização, débito de caixa, ou débito de imóveis e crédito de capital integralizado. A integralização do capital social poderá ser efetuada em dinheiro, em bens móveis, imóveis, suscetíveis de quê? De avaliação em dinheiro. E aí nós temos, né, os registros contábeis pela subscrição do capital social. Capital social a realizar, capital social subscrito. Você vê que essas nomenclaturas a gente nem usa isso aqui, né? A gente já bota direto o quê? Capital a realizar, capital o quê? Subscrito, né? Capital subscrito é sinônimo desse capital social, certo? Beleza. Aí pelo valor integralizado, débito de caixa e crédito de quem? De capital a realizar, capital social a realizar, certo? Você pode vir com essa nomenclatura, mas isso não tem muito sido, né, comum você usar capital social a realizar, capital social subscrito. Não, o capital subscrito é o próprio capital social. E aí você vem deduzido da parcela que ainda você falta realizar. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente vai aí resolver umas questões aí, né, relativas ao capital, para a gente ficar afiado aí nesse negócio. A companhia comercial que, sem capital autorizado, fez o seguinte lançamento no seu diário, no Rio de Janeiro, né, 10 de novembro de 2011, capital social, capital integralizado. E isso aqui é um lançamento em que livros? No diário, claro, porque tem aí, né, local e data, conta debitada, conta acreditada, não teve o histórico e não o valor, certo? Aí, ó, olha só, capital social é sinônimo de capital social, né, de capital subscrito. Ele não precisa colocar nada. Agora o capital social ele quis colocar, capital social a integralizar, a realizar. Beleza. Desconsiderando esses elementos históricos e o valor, o lançamento apresentado pela comercial que indica o registro contábil do fato de só você está debitando o capital integralizado e creditando o capital social. Isso é um fato de quê, pessoal? No momento da subscrição.
certo? Subscrição, que os sócios, ó, eles vão assumir o compromisso, né, de entregar o dinheiro para a sociedade, certo? Ele fala aí, indica redução do capital social, falso. Isso é um exemplo de quê? De subscrição do capital social, portanto, alternativa correta, letra B de bola. Ô Silvio, se fosse integralização, Silvio, se fosse integralização, eu tinha que ter lá, aumentar o ativo, integralizar alguma coisa. Ou debitar caixa, ou debitar imobilizado, debitar alguma coisa e creditar o capital a integralizar. Questão 2. O capital realizado de uma determinada companhia é 1.000. E de acordo com o estatuto, ó, a companhia, a empresa tem um capital autorizado de 5.000. Considerando que o total de capital subscrever é 3.000, o capital integralizar olha aí a questão para você raciocinar aí nesse negócio, né? O capital, ele diz que o capital realizado é 1.000, certo? A empresa tem um capital autorizado, olha só, capital autorizado, de quanto que ele me fala aí? Capital autorizado de 5.000. Beleza. Ele me fala, considerando que o total do capital a subscrever, então, ó, o total que ele pode subscrever, capital a subscrever é 3.000. Então, pessoal, se o capital a subscrever é 3.000 e ele tem um capital autorizado de 5, eu posso chegar à conclusão logo de cara que é o capital social, o capital subscrito é quanto? O capital social, o capital subscrito vai ser 2.000. Né? Por quê? Porque esse capital subscrever é a diferença entre o subscrito e o autorizado. Esse capital subscrever é justamente essa diferença entre o subscrito e o autorizado, conforme nós vimos. Certo? Beleza, então ele disse que o subscrito é 2.000. E ele me disse que o realizado de uma determinada companhia é 1.000. Ah, certo, Silvio. Então ele me disse que o subscrito, olha só, o capital que está escrito no estatuto é 2.000. Esse que os sócios se comprometeram a entregar. Mas ele me disse que o capital realizado, que é o capital integralizado, é o capital que os sócios integralizaram, é quanto? É 1.000. Certo? Então o capital subscrito, 2.000. E só foi entregue, só foi realizado 1.000. Então falta o quê? Falta integralizar. O capital que falta entregar, falta integralizar, falta realizar. Né? Falta a integralizar quanto? Integralizar vai ser igual a 1.000. Certo? Se liga aí. O capital subscrito você já pega por dedução, né? Entre o autorizado e o que falta subscrever, a gente tem um subscrito. 2.000. E eu tenho que realizar é 1.000. Então é porque falta realizar, falta integralizar, mais quanto? Mais 1.000. Portanto, alternativa correta aí, letra A. Mais uma, capital a integralizar corresponde a. Né? Capital a integralizar. Vamos ver aí o conceito de capital a integralizar. A diferença entre o capital próprio e o capital de terceiros, nada a ver. Né? A diferença entre o capital subscrito e o capital integralizado. Está aparecendo essa aqui, mas vamos ver as outras. A soma do capital subscrito com o capital integralizado. Nada a ver. Né? Falso. Valor que os sócios efetivamente, né, entregaram à sociedade. Olha só, o valor que os sócios efetivamente, isso é capital realizado, capital integralizado. Montante que os sócios prometeram entregar, né, à sociedade. Vamos ver aqui. Né? Olha, capital integralizar corresponde aqui. A diferença entre o capital subscrito e o capital... Vamos ver. Se eu tenho aqui um capital subscrito de 100.000 e eu tiver um capital, se ele realizado, o capital integralizado de 30.000, é porque a diferença entre esses dois vai ser 70.000, que é o capital que falta o quê? Que falta integralizar. Esse capital integralizar vai ser essa diferença, né, entre o subscrito, né, e o realizado. Isso aqui está certo. Né? É o montante que os sócios comprometeram a entregar também para a sociedade. Esse de acha aqui também, se você for ver, está certo. Né? O terceiro, a letra E também está certa. O montante que os sócios prometeram entregar para a sociedade. Não está certo? Tá, então fique aí, ó, com essa duvidazinha aí sua na cabeça, né? Que aí a gente volta aí no próximo bloco, né? Terminando de comentar aí a questão e te dizer o gabarito correto, porque inicialmente está certo, né? A diferença entre o capital subscrito e o capital integralizado.
e o montante que os sócios prometeram entregar para a sociedade. Então raciocina aí, que a gente já volta.